Pastor Marcos, o ponto de vista que o senhor vai defender? Eu vou defender a soberania de Deus, os decretos de Deus sobre a vida dos indivíduos. Eu creio que o Senhor, Ele é soberano na administração da sua graça salvadora, e o modo como Ele administra essa graça salvadora permanece um mistério para nós. É por isso que essa pergunta que foi levantada, ela é tão intrigante e ela mexe tanto com as emoções, porque nós temos algumas inclinações próprias do nosso raciocínio que imediatamente levantam objeções à questão de uma predestinação de Judas, por exemplo, para atrair Jesus. Porque isso, dentro da nossa lógica limitada, humana, nossa lógica de 1 mais 1 é igual a 2, dentro disso nós entendemos que se Deus agiu assim, se Deus predestinou Judas para ser o traidor, ou qualquer outra forma de predestinação, então a liberdade humana desaparece, e com a liberdade humana desaparece a responsabilidade humana. Ninguém é culpado de nada. Porque Deus predestinou essas coisas e ninguém pode se aproximar de Deus e dizer, olha, como é que o senhor pode me condenar? Se o Senhor mesmo escreveu a história de antemão e eu sou apenas alguém que está cumprindo os seus decretos. Então, dentro da nossa lógica de 1 mais 1 igual a 2, essa lógica rasa, superficial, humana, meramente natural, nós não conseguimos ajustar a verdade teológica a essa lógica natural. Por isso, nós precisamos não da lógica racional, não do raciocínio humano, nós precisamos da revelação. Quando a razão não encontra mais respostas, quando a razão se vê limitada e não consegue caminhar mais, então nós recorremos à revelação. E quando nós nos aproximamos da revelação, nós nos deparamos com coisas que contrariam a lógica humana. E nós descobrimos que o Senhor, Ele é sim aquele que decreta toda a história das nações, das instituições, toda a história humana e também de indivíduos. E isso, curiosamente, por mais que pareça contraditório para nós, isso a Sagrada Escritura afirma e sem anular a responsabilidade das pessoas que são objetos do decreto estabelecido. Você fala, mas como é que pode isso? A Bíblia não está nem aí para explicar. Ela não explica. A Bíblia diz o seguinte, veja, por exemplo, o que está escrito em Lucas 22, 21 e 22. Jesus diz o seguinte, o Filho do Homem vai, conforme tudo o que acerca dele está escrito. Isso é decreto. Tudo que estava decretado e escrito e registrado, inclusive sobre Judas, vai acontecer. Então isso é decreto. Isso é soberania divina. Isso é algo que está além da nossa compreensão. A mente de Deus é inescrutável. Seus propósitos e decretos são difíceis de nós mergulharmos e compreendermos e traçarmos os contornos deles. Mas olha como continua o texto. O Filho do Homem vai, conforme tudo que acerca dele está escrito, soberania divina. Aí ele prossegue. Mas ai daquele por meio de quem ele vai. Ai daquele que o trai. Aí você fala, mas como? Aí você tem a responsabilidade humana. Agora, como eu harmonizo? Não tinha que ter um versículo entre o 21 e o 22, explicando essa relação? Decreto divino no 21, responsabilidade humana no 22. Não tinha que ter um versículo explicando o nexo entre os dois? Eu sinto falta desse versículo, mas quando eu olho entre o versículo 20 e 22, eu só vejo espaço em branco entre os dois. Não tem nada explicando. E a Bíblia deixa assim. Ela deixa assim para quê? Para que nós aprendamos que a mente do Senhor e os seus desígnios estão além da nossa compreensão. Os meus pensamentos, ele diz, estão acima dos vossos pensamentos. Eu não posso ser avaliado, eu não posso ser julgado, e as minhas ações não podem ser interpretadas, diz o Senhor, a partir do raciocínio de vocês, porque a minha mente está muito acima da de vocês. Tente explicar a Trindade na base do 1 mais 1. Da nossa lógica.
Eu vejo lá Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas. Mas a Bíblia diz que há um só Deus. Mas diz que os 3 são Deus. Eu não consigo aplicar a lógica humana, a simples matemática de 1 mais 1 mais 1. Eu não consigo aplicar para entender uma doutrina bíblica. Então tem que recorrer à revelação. E é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia afirma que Judas foi sim um instrumento de Deus escolhido por ele para realizar esse papel terrível. E ao mesmo tempo fala que ele é culpado e ai dele por ter traído Jesus. As duas coisas é dita na Bíblia. Pastor Leandro, qual o ponto de vista que o senhor vai defender? Pastor Heber, eu vou defender, embora o senhor disse ainda há pouco que é um tema extremamente polêmico, mas eu vou me arriscar e defender que Judas teria liberdade para influenciar no seu próprio destino. Eu vou defender esse ponto de vista. Então, Judas não nasceu para trair Jesus. Não, eu tenho muita dificuldade para acreditar assim. Acredito diferente. Acredito que Judas tinha liberdade para escolher o seu caminho. Então, é ele que escolheu trair Jesus. Sim. Redenção. Pode perguntar, pastor. Ok. Minha pergunta ao pastor Leandro, né? Nosso colega aí de ministério, aí somos soldados do mesmo lado, mas com pensamentos um pouquinho diferentes. Está certo. É a seguinte, pastor Leandro, o texto de João 17,12 fala assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protege, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Em Mateus 26, 54, Jesus responde aos discípulos que tentaram frustrar a sua prisão o seguinte: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Então, a pergunta que eu faço ao pastor é exatamente essa pergunta que Jesus fez. Se Judas podia se arrepender e não trair Jesus e não fazer nada disso, a pergunta que eu faço é essa que Jesus fez. Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Qual que é o endereço dessa palavra? O endereço da pergunta é Mateus 26, 54. Muito O obrigado. pastor Marcos, uma pergunta muito interessante. Ele citou primeiro João capítulo 12, versículo 17, né? João 17, 12. Perdão. João capítulo 17, versículo 12. Isso. É isso mesmo. Interessante é que Jesus disse: tenho guardado aqueles que tu me deste. Jesus falando para Deus. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Ora, se Judas estava predestinado a se perder, os outros discípulos estavam predestinados a não se perderem. Se Judas já estava com seu destino traçado, os outros discípulos também. Então, assim como Jesus guardou os outros discípulos, Judas se perdeu. Então eu vejo nesse texto, a grosso modo, que havia um certo cuidado de Jesus para com os outros. Se ele teve um cuidado com os outros, eu penso que todos, olhando para esse texto, estavam correndo um certo risco, porque se há uma predestinação aqui tanto para o bem como para o mal, Jesus não precisava se preocupar em guardar aqueles que o Pai mesmo o deu. Já estavam guardados, predestinados a estarem com Jesus para sempre. Então, se Jesus os guardou, é porque eles também corriam risco. Então, aqui nesse texto, eu vejo uma certa liberdade. Nós temos uma liberdade de escolha. Um outro ponto, João 17, 12 ainda. Para que a Escritura se cumprisse. E depois o pastor Marcos leu Mateus 26, 54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Eu penso que até então, pastor Heber, pastor Marcos e telespectadores, é muito simples de nós entendermos. O fato de estar escrito não significa que está determinado.
O fato de estar escrito não significa que está determinado. Quando Deus diz alguma coisa, eu creio que Deus fala. Quando Deus diz alguma coisa, significa que Ele determinou que aconteça ou Ele está apenas prevendo o que pode acontecer. Agora, Deus ele pode determinar, decretar algumas coisas? Lógico que pode. Ele é o Todo-Poderoso. Agora, o fato dele poder decretar não significa que ele tenha decretado sempre. O fato de Deus falar comigo agora que eu vou sair daqui do estúdio e entrar à direita, significa que ele determinou ou ele está apenas prevendo aquilo que vai acontecer? Então, o fato de estar escrito, a meu ver, não significa necessariamente que Deus tenha decretado. Eu preciso analisar também o contexto. Cada caso é um caso. Nesse caso, eu continuo vendo a liberdade do ser humano. Tá bom. O problema, desculpe, pastor Leandro, mas Pois não? o problema que foi apresentado, a pergunta que foi feita, ela não foi respondida enfrentando a situação que ela propunha. É claro que estamos falando aqui de um decreto. É evidente, é claro que nem tudo que Deus fala é decreto. A palavra de Deus, o assim diz o Senhor, não é composto só por decretos. É claro que há outras coisas, há outros textos de outras naturezas. Mas o que estamos tratando aqui é um decreto. Ele está dizendo, o Filho do Homem vai conforme tudo o que acerca dele está escrito. É um decreto, a morte de Jesus é um decreto. Fala sobre o filho da perdição que o trai para cumprir a Escritura. Está falando da Escritura no seu aspecto decretivo, naquilo que Deus estabeleceu. Em Atos, no capítulo 1, versículos 16 a 20, Pedro mais uma vez usa a mesma expressão e fala acerca de Judas, dizendo que ele fez tudo isso para que se cumprisse a Escritura, inclusive o seu suicídio. E fala que ele foi para o seu próprio lugar, ou seja, o lugar que já estava designado para ele, diz isso em Atos 1, 25. Além de falar que ele cumpriu a Escritura já estabelecida, já decretada, inclusive no aspecto do seu suicídio, diz também que ele foi para o seu próprio lugar, ou seja, um lugar já fixado. Então, dizer que esses textos todos não tratam de um decreto, isso aí é rejeitar a natureza da própria palavra dita. E isso, agora, a primeira parte da sua resposta, né? Dizer que o fato de Jesus guardar alguém significa que eles não estavam seguros aí por um decreto de não cair. Na realidade, dentro da teologia ortodoxa, é exatamente o oposto que acontece. É exatamente pelo fato do Senhor ter decretado que eles não caiam, que o próprio Senhor os guarda. Porque pelas próprias forças, é claro que ninguém consegue se manter de pé. Nós cremos que é o Senhor quem guarda os seus até aquele dia. Então o decreto, ele não é uma verdade solitária. Além do decreto, existem os resultados, as ações que Deus realiza em função do decreto. E uma delas, nesse caso, é guardar os seus discípulos. Ele decretou que vai salvá-los e, por ter decretado que vai salvá-los, ele os protege. Por isso, ele protegeu os demais discípulos e não fez isso com Judas. Judas tinha outro destino fixado e estabelecido. Essa é a minha concepção acerca da resposta do irmão. Muito obrigado. Está certo. Pastor Marcos disse que nós não respondemos exatamente a questão. É uma questão de ponto de vista, né? Ao meu ver, a gente tentou trabalhar assim a questão, mas ele não ele ficou... Isso não é uma tréplica, é? Não. Então, Vou fazer qual é a sua pergunta? A minha pergunta é, Pastor Marcos, Sim. Onde fica a justiça de Deus quando Ele determina, quando Ele decide que uma pessoa deve fazer algo que não é bom? Onde está a justiça de Deus? Onde está a justiça de Deus? 3 minutos, pastor. Tá. Deus faz o que quer. A justiça dele está em tudo. Nós não podemos olhar para as ações de Deus e julgar.
deixa eu ver se agora Deus é justo ou se agora Deus é injusto. Nós não temos o direito de fazer essa pergunta. Essa pergunta que o Senhor fez para mim, o Senhor pode fazer para mim. Agora nós não podemos fazer isso, essa pergunta para Deus, porque Ele é justo em todos os seus caminhos, inclusive nos caminhos que eu não compreendo. Quando eu estou diante de uma ação de Deus que me surpreende, eu olho para isso e eu digo, nossa, mas como pode isso ter acontecido e o Senhor ter agido assim? Como algumas porções da Bíblia que eu até, se tiver tempo, posso mostrar. Eu posso olhar para isso, ficar perplexo, ficar confuso, e as reações que eu posso ter são duas. A primeira é olhar para Deus e falar, o Senhor é injusto. A outra é olhar para mim e dizer, eu sou limitado na minha mente e eu não sei entender os seus caminhos. Mas eu sei pela fé que ainda que a minha mente me engane e as minhas percepções sejam limitadas, eu sei que a sua justiça é perene e é inabalável. Essa pergunta que o senhor fez, pastor Leandro, já foi feita outras vezes e o próprio apóstolo Paulo a fez em Romanos 9. Ele fala o seguinte em Romanos 9, no versículo 15, veja só. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E agora vem a parte que o Senhor, que interessa a essa resposta, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei. Lembra o que Faraó fez? Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Ele levantou Faraó, endureceu o coração dele, para mostrar nele o seu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Ele faz o que ele quer, ele é Deus. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E aí vem a sua pergunta. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Em outras palavras, onde está a justiça dele? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Como é que Deus pode fazer isso? Onde está a justiça dele? Como é que ele reclama da desobediência se ele mesmo endurece o coração de alguém? Resposta bíblica. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Essa é a resposta de Deus diante de uma pergunta como essa. Onde está a minha justiça? Quem és tu para discutires comigo, diz o Senhor. Eu endureço quem eu quero, eu atuo em quem eu quero, eu levanto o Faraó e mostro e uso a sua maldade e endureço o coração dele e eu faço isso com quem eu quero, porque eu sou Deus, a salvação pertence a mim, eu sou o Senhor da salvação e eu administro da forma como eu bem entendo. A nós cabe apenas dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. Amém. E louvado seja o seu nome, pela sua sabedoria e seus decretos. O pastor Marcos não respondeu a minha novo? pergunta. Vocês vão ficar nesse ping-pong, né? Nesse ping-pong. O pastor Marcos é uma Então, pessoa tá bom. simpaticíssima. Obrigado. É o primeiro que fala isso na minha vida. Tá legal. Claro, pastor Heber, pastor Marcos, claro que nós sabíamos que usaríamos Romanos capítulo 9, né? Se nós não usássemos, não teria tanta graça. Mas se nós lermos com carinho, e é o que o pastor Marcos faz com muita atenção, as Escrituras Sagradas, perceberemos que, de um modo geral, quando nós lemos está escrito, para se cumprir o que está escrito, nós precisamos analisar o contexto e perceberemos que, de um modo geral, é um contexto de questionamento. Mateus 26, Jesus disse para os seus discípulos, se nós fizermos diferente, como vai se cumprir as Escrituras? Ou seja, há um contexto de questionamento. Romanos 9 é a mesma coisa, Romanos 9, 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel. Então há um contexto, pastor Marcos, de questionamento, de dúvida. Há um contexto de esclarecimento. Então todas as vezes que nós lemos está escrito, de um modo geral, não todas as vezes, mas de um modo geral, há um contexto de indagação. Há um contexto de pergunta e resposta. Isso é muito interessante. Outra coisa, usando também o capítulo 9 de Romanos, Paulo, ele transporta
ele importa para o Novo Testamento literalmente uma linguagem do Velho Testamento. E nós sabemos que, ou percebemos, ou algumas pessoas percebem e interpretam dessa forma, a gente entende que a linguagem do Velho Testamento é um pouco diferente da linguagem do Novo Testamento, principalmente no quesito Deus. Hoje, por exemplo, no meio evangélico, sobretudo pentecostal, eu vejo uma satanização das coisas. Tudo é Satanás. No Velho Testamento, a gente vê algo diferente. Tudo é Deus. O judeu entendia que tudo vinha de Deus. Tudo é Deus, Ele que mata, Ele que dá a vida, tudo é atribuído a Deus. Então Paulo usa literalmente essa linguagem do Velho Testamento e aplica no Novo Testamento. Mas eu não vejo nesse texto que o pastor Marcos leu uma predestinação. É questão de interpretação. É uma linguagem judaica. Paulo lança a mão do que está escrito para provar que vale a pena ler o Velho Testamento. O que está escrito se cumpre, de fato. Mas eu penso que é questão meramente de interpretação. Eu não vejo predestinação para, aliás, no capítulo 9 de Romanos. Eu não vejo decreto divino nenhum. É questão de interpretação, é um jogo de palavras. Ah, bom. Minha pergunta é a seguinte, já que o senhor falou sobre o Velho Testamento, e já que o Novo Testamento, ele não dá para entender ele direito, e o que ele diz, ele não diz, o que ele fala, ele não fala, nós vamos ao Velho Testamento, então. Judas não foi, segundo o seu entendimento, ele poderia se arrepender. Mas não temos só o problema de Judas, há outros problemas semelhantes. E há um no Antigo Testamento que eu quero destacar, gostaria que o irmão explicasse para mim esse texto. Está em 1 Samuel 2:25, sobre os filhos de Eli. Fala assim, Eli falando com seus filhos. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Eli está levando seus filhos ao arrependimento. Está estimulando seus filhos para que eles se arrependam. Está ensinando, aconselhando, pregando para eles. Aí vem o comentário do autor de 1 Samuel. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai. Eles não se arrependeram, porque o Senhor os queria matar. Ou seja, eles foram impedidos de se arrepender, porque Deus tinha um propósito. Deus queria matá-los. Esse era o alvo de Deus, era o decreto de Deus. Deus queria matar os filhos de Eli, e de fato os matou. Eles ouviram a mensagem do pai, o apelo do pai, foram exortados, mas o texto explica que eles não ouviram, e a razão é essa. Deus queria matá-los, essa era a vontade, o decreto de Deus. Como o senhor explica isso de acordo com a sua concepção? 3 minutos, pastor. Eu não entendi a pergunta. Qual é a pergunta, pastor? Parece que tem duas numa só. Não, Me perdoe. Não entendeu a pergunta? Não entendi. Como o senhor explica esse texto que fala que os filhos de Eli não se arrependeram porque Deus queria matá-los? Havia um plano de Deus. E esse plano de Deus impediu que eles se arrependessem. Eles não se arrependeram porque Deus queria matá-los. Como o senhor explica isso? O homem não tem liberdade para se arrepender? Tem, na minha opinião, tem Deus liberdade. impede o homem de se arrepender aqui porque quer matá-los? Esses dois aqui não tiveram oportunidade, não tiveram liberdade, eles não tiveram a escolha de se arrepender porque Deus tinha o alvo de matá-los e essa opção então eles não tinham? O senhor, pastor Marcos, entende que Deus foi quem os impediu. Eu só estou lendo o texto. Esse texto não está claro para mim. Eu não entendo da forma que o senhor entendeu. Então como é que o senhor entende? É questão de interpretação. Então explique para nós. Eu entendo que a Bíblia é inspirada por Deus, só que numa linguagem humana. Lógico. Eu digo aqui para os nossos telespectadores, Deus me deu um carro. Eu não tenho carro, é só um exemplo. Amanhã ou depois eu posso vir, num próximo programa, motorizado com o meu próprio carro. Eu digo, Deus deu um carro. É verdade. Se alguém disser aqui, pode acreditar, telespectador, é verdade. No entanto, quais os meios que Deus usou para me dar esse carro? Eu trabalhei, estou pagando prestações ainda. Não, eu entrei numa loja e o dono da loja resolveu me dar um carro.
Ou eu estava em casa, alguém tocou a campainha e disse que Deus mandou dar um carro. Todas as respostas estão corretas. Mas eu quero resumir dizendo que Deus me deu um carro. Ou seja, a revelação me sobrevém, no entanto, como eu vou transmiti-la é algo meu, é algo muito pessoal. Deus respeita a nossa linguagem, uma linguagem humana. Tem texto bíblico que diz que Deus se arrependeu. Tem texto bíblico que diz que Deus não se arrepende. É questão de interpretação. Nós devemos interpretar a Bíblia à luz de um contexto. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Então eu entendo que é uma linguagem do escritor, tendo em vista que no Velho Testamento, de um modo geral, nós vamos ler que Deus faz tudo. Deus é o responsável por tudo no Velho Testamento. Paulo, escrevendo aos Romanos, agora capítulo 10, ele diz que o fim da lei é Cristo. O escritor aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que Deus nos falou de muitas maneiras e muitas vezes pelos profetas aos nossos pais. Agora nos fala pelo Filho. Então a linguagem do Velho Testamento é uma outra linguagem. Nós devemos entender os versículos à luz de um contexto. Então eu não vejo aqui que os filhos de Eli não puderam se arrepender porque foram impedidos pelo próprio Deus. É questão de interpretação. Eu penso que é apenas uma linguagem do escritor. Isso não anula a liberdade. Aliás, eu tenho ainda 30 segundos, dá tempo de eu falar que o amor de Deus para conosco traz consigo a liberdade. Amor e liberdade caminham juntos. Então, se Deus tirar de nós a liberdade, a meu ver, na minha singela interpretação, Ele tira de nós também o seu amor. Então, amor e liberdade, essas coisas sempre caminharam juntas. Agora, à luz, olhando para o Velho Testamento, precisamos entender que tudo é Deus. Todos os escritores atribuíam tudo a Deus. É questão de interpretação, pastor Marcos, discordo da opinião do senhor. Na realidade, esse texto, claro que o autor bíblico usou a sua linguagem. Isso é óbvio. Como todos nós usamos, e como todos os escritores usam, qualquer pessoa que senta na frente de um computador para escrever, ele vai usar a sua linguagem. Mas quando nós usamos a nossa linguagem, assim como o autor bíblico, nós dizemos alguma coisa. O que nós dizemos tem um significado, o que nós dizemos tem um sentido. A Bíblia é um livro, como o irmão acabou de mencionar há pouco, é um livro que foi escrito para nós entendermos. Não é um livro de charadas. Não é um livro com uma linguagem hermética. Não é um livro com uma linguagem que você olha e você não entende nada. Nós podemos olhar para o texto, ler o texto e compreendê-lo. Qualquer pessoa pode fazer isso, especialmente um texto como esse, que não é um texto difícil. Nós estamos aqui diante de um grande desafio hermenêutico, como há porções na Bíblia que representam grandes desafios hermenêuticos. O senhor é professor de seminário, o senhor sabe disso tanto quanto eu. Agora, estamos aqui diante de um texto muito claro. Um texto que diz apenas o seguinte: eles não ouviram seu pai, eles falam de um efeito, eles não escutaram seu pai. E diz a causa, porque o Senhor os queria matar. É simples. É muito simples compreender isso. Porque os filhos de Eli não ouviram seu pai e não se arrependeram. Porque Deus tinha um plano para eles. Qual era esse plano que Deus tinha para eles? Deus os queria matar. É simples. É difícil de entender, é difícil aceitar, porque nós temos algumas concepções de Deus que não dão espaço para isso, mas esse é o nosso Deus. Ele tem direito de fazer isso. Ele pode fazer um vaso para a honra e um vaso para a desonra. Provérbios 16:4 diz que ele fez até o perverso para o dia da calamidade. E ele fez vasos de ira para mostrar a sua ira sobre esses vasos. Então não tem nada de errado com isso, não há nenhuma dificuldade em compreender isso. Agora, quanto ao que o irmão falou sobre a liberdade, não é verdade que o amor significa o gozo completo da liberdade. Quando nós temos filhos pequenos, nós os amamos, e é exatamente porque nós os amamos que nós colocamos eles dentro de um engradado. Porque se nós não os amássemos, abriríamos o portão de casa e deixaríamos eles engatinharem para o meio da rua. Está livre, eu amo você, você está livre, vai, faz o que você quiser. Não, é o fato de nós amarmos os nossos filhos que faz com que nós coloquemos limites à liberdade deles. Deus nos ama, Ele não nos deixou ao nosso bel prazer. Ele atua na história humana,
dirige a história humana e cumpre o seu plano, revelando inclusive o seu amor, e não só o seu amor, mas a sua justiça e a sua ira contra o mal. Está certo. Pastor Marcos falou que é muito simples de nós entendermos alguns textos. Isaías 66:1 diz que o céu é o trono de Deus e Deus descansa os seus pés na terra. Então eu devo entender isso literalmente também. Eu queria saber, eu queria perguntar qual é o tamanho do pé de Deus, mas não é essa pergunta que eu vou fazer. Se é para entender literalmente, esse texto também é claro. O que eu quero dizer? Não é subestimando o conhecimento do pastor Marcos, que com certeza tem muito a me ensinar. Mas eu quero dizer que o texto está aqui, mas nós interpretamos do jeito que julgamos, com coerência, do jeito que entendemos. E eu vou usar uma frase dele, com base na nossa limitação. Ele usou 2 ou 3 vezes esse termo, nós somos limitados. Então, dentro da nossa limitação, ele interpreta de um jeito, eu interpreto de outro. Mas o senhor não disse qual foi a sua interpretação, o senhor não respondeu a minha interpretação eu disse... Isso aí foi vencido. Quem está julgando é o telespectador. Você tem que fazer a sua segunda pergunta. Okay. Eu disse que é questão de linguagem do autor. A minha pergunta é, se é para nós... Eu entendi que o senhor entende, de um modo geral, a Bíblia literalmente, do jeito que está escrito. Depende. Quando Jesus... depende. Claro. Faz a pergunta, pastor. Tá certo. Está escrito João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é para todos ou para alguns? Salvação é para alguns. Salvação é para alguns, não é para todos. Lógico que não é para todos. Senão não teria inferno. Claro que a salvação é para alguns. A Bíblia fala isso, Jesus falou isso. Deus disse assim, olha, não temas, ó pequenino rebanho. Jesus disse mais, ele falou assim, olha, estreita é a porta que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. A fé, diz o apóstolo Paulo, a fé não é de todos. A Bíblia diz isso expressamente. A pergunta é muito fácil de responder. Eu acredito que eu não formulei a pergunta da forma que eu gostaria, pastor Heber. A pergunta é como decreto divino? Sim, claro. Como decreto? Deus decretou alguns para salvação e outros para a perdição? Isso é muito Essa claro. Era a pergunta que eu gostaria. Isso é muito claro em toda a Escritura. O apóstolo Paulo fala isso, Jesus fala isso. Jesus diz, olha, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Ele fala que tinha outras ovelhas. E ele olhou para os seus oponentes e disse, vós não sois das minhas ovelhas. Vocês não são. Eu tenho outras ovelhas, mas não são vocês. E eu vou chamá-las e vou conduzi-las. João ainda diz também que Jesus morreu para reunir os filhos de Deus que andam dispersos. Ele fala isso. Pessoas que nem tinham sido salvas ainda. E o Senhor fala para Paulo em Atos 18, se não me engano, quando ele está em Corinto. Ele fala, olha, prega, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Não era todo mundo. Eu tenho muito povo nesta cidade. Então, existe sim um povo eleito. Tanto que Paulo, quando se dirige à igreja, chama a igreja de os eleitos de Deus. Então, isso é muito claro na Escritura, isso está acima de qualquer discussão. O texto mais claro acerca disso é o texto que o Senhor disse que não significa o que claramente significa, que é Romanos 9. Né? Romanos 8, Romanos 9, dizem claramente isso. Isso é muito claro naquele texto, é só olhar o texto. Enfim, agora, não sei por que o Senhor disse que eu entendo toda a Bíblia literalmente. Não, claro que não. A leitura da Bíblia é uma leitura natural. Há um versículo na Bíblia que diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, ajuntarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então é muito fácil saber qual parte do versículo é literal e qual parte do versículo é figurada. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Isso é literal. Está com fome, dá comida. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso é figurado, é evidente. É só nós olharmos o texto e percebermos pelo nosso bom senso. Os pés de Deus estão sobre a terra. É claro que isso é um antropomorfismo
pedagógico. Claro que ele está querendo, claro que Deus não tem pé. Ou você perguntou o tamanho do pé de Deus, né? O senhor foi irônico nessa hora, né? Mas não tem problema, nosso debate admite esse tipo de ironia. Eu sou bastante irônico também. Mas é claro que não estamos medindo o pé de Deus. Quando fala do pé de Deus estar sobre a terra, está falando exatamente daquilo que o senhor está negando. A soberania dele sobre o mundo. Seus comentários, pastor Leandro Fernandes. De maneira nenhuma estou negando a soberania de Deus, ele é soberano. Agora, interessante é que alguns textos a gente entende que são figurados e outros não. Claro. E como nós somos limitados, eu vou pegar mais esse gancho ainda no pastor Marcos, por vezes eu sou tentado, pastor Marcos, a interpretar segundo os meus desejos e paixões. Então, alguns textos eu falo que são literais e outros não, né? Dentro dessa minha limitação, eu sou tentado a interpretar de acordo com aquilo que mais me convém. O pastor Marcos, como tem uma memória muito boa, citou algumas passagens bíblicas. Por exemplo, Jesus disse, eu tenho muito povo nesta cidade, ou o Espírito Santo disse para Paulo, né? Tenho muito povo. O fato dele dizer não significa que ele foi lá e decretou que alguns são salvos e outros não são salvos. Já estava decretado antes da fundação do mundo. É aí que nós discordamos. Efésios 1. Efésios capítulo 1. Eu entendo que nós não somos escolhidos por Deus individualmente, nós somos escolhidos como igreja. Claro que a igreja é eleita, é escolhida. Em Apocalipse 13:8 vai dizer a Bíblia para nós que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. É claro, isso é claro. Decreto. Agora, o interessante, vale dizer também para os nossos telespectadores, aos pastores, que de um modo geral, os defensores da predestinação, se nós perguntarmos a eles se eles estão salvos, todos, de um modo geral, vão dizer que sim. Interessante que quem defende a predestinação, logo defende a sua própria salvação, né? Ou seja, eu estou salvo. Porque creu em Cristo. Claro. Eu creio em Cristo. Então é interessante, né? É difícil a gente encontrar alguém que pregue, que defenda a teoria da predestinação, do decreto divino, que diga, mas eu não estou salvo. Eu não estou salvo. Eu acho isso estranho, né? Isso é estranho. Mas eu quero dizer que depende da interpretação. Na minha opinião, Deus não escolhe pessoas para a condenação. Nós somos predestinados? Sim, para a salvação. Todos nós somos predestinados à salvação. E quem será salvo? Aquele que aceitar Jesus no seu coração, aquele que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora, para a condenação, eu não consigo entender isso. Aí o pastor Marcos também, quando não entende, ele apela para a soberania de Deus. E eu também, nem tudo eu entendo, mas até esse ponto penso que nós podemos abstrair, refletir. Eu não entendo que pessoas são predestinadas à condenação. É apenas uma interpretação bíblica que eu respeito, mas não concordo. Okay. A Bíblia diz no Salmo 139:16 que no livro de Deus foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, o Senhor escreveu a história de cada um. Não sei se Judas foi uma exceção. Creio que não. Que todos os dias da vida de Judas estavam escritos e determinados. Mas Judas é chamado de filho da perdição na Escritura, em João 17, por Jesus, mas não é somente Judas que é chamado de filho da perdição no Novo Testamento. Segundo aos Tessalonicenses 2:3, fala que o anticristo é também o filho da perdição. E fala que o anticristo vai se levantar contra tudo que se chama Deus e vai blasfemar contra o Senhor, fazer milagres de mentira e enganar as nações, enfim, vai ser o inimigo da humanidade, da verdade, do Senhor, enfim. E ele é chamado de filho da perdição. A pergunta que eu tenho é a seguinte: o anticristo, esse segundo filho da perdição, também poderá se arrepender?
É possível também que ele se arrependa? Ou ele tem que cumprir a Escritura que diz que ele vai se levantar contra Cristo e fazer guerra contra ele e não seguir os preceitos do Senhor nem se curvar ao Senhor? Ele pode se arrepender ou ele vai cumprir o que está determinado na Escritura sobre ele? O anticristo. 3 minutinhos, pastor. Está certo. O pastor Marcos, antes de falar do anticristo, citou o Salmo de número 139. E no teu livro todas essas coisas estão escritas, foram escritas, etc. O verso 14 diz, eu te louvarei. Verso 15, os meus ossos não te foram encobertos. Que é um momento de louvor. É o salmista quem está dizendo isso, é uma linguagem humana, salmista. Toda linguagem é humana. É lógico, o fato de estar escrito não significa que Deus tenha determinado. A questão aí que se desse tempo nós iríamos discutir é quando Deus fala, ele está determinando ou apenas prevendo? A meu ver, em alguns textos bíblicos ele está determinando, em outros textos ele está apenas descrevendo, falando daquilo que aconteceria. Numa certa feita, Jesus disse para os seus discípulos, eu estou dizendo tal coisa agora, porque vai se cumprir, vocês já sabem que eu estou avisando. Agora Jesus está decretando ou apenas prevendo? Então é apenas questão de ponto de vista. O anticristo poderá ou não se arrepender? Depende da interpretação que o senhor tem acerca do anticristo. Quem é o anticristo para o senhor? Não, você tem que responder. Não, tem que responder quem é o anticristo. Depois ele comenta. Então responda se ele pode se arrepender ou não. No caso do anticristo, não. Não pode? No caso do anticristo, não. Por que não? Aí depende da visão escatológica. Quem é o anticristo? Mas ele pode ou não pode, então? Então não pode. Ele não. Um não pode, ok. O anticristo então, não. Então, se Deus errou uma vez, então ele errou sempre. Se é errado decretar não. É errado decretar 1000. Não, depende. Deixa ele terminar. Depende. Tá bom, desculpa. Depende. Nós não estamos discutindo escatologia aqui. Eu não falei, na minha opinião, quem é o anticristo. Não importa. A pergunta que o telespectador está fazendo é por que, na sua opinião, o anticristo não pode se arrepender? Porque ele não pode se arrepender? Porque ele é uma personificação de Satanás. E ele não pode. Satanás não pode se arrepender. Agora, é uma outra questão, né, pastor Heber? Essa questão do anticristo isso dá um outro programa, né? Qual a visão que nós temos do anticristo? Enfim, é um outro programa, isso é muito extenso. Agora, o anticristo não. O anticristo já está determinado, ele não vai se arrepender. Está determinado. Ele se levantou para isso, ele se levanta para isso. O senhor disse está determinado. O anticristo, sim. O anticristo, sim. Judas, não. Judas, eu não encontro um texto bíblico. Isso é por sua conta. Eu não encontro um texto bíblico que me prove que Judas foi feito para trair. Eu não estou convencido disso. Agora, o anticristo, o nome já diz. Anti é contra Cristo. Ele vai se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus, tudo que é de Deus. Então, agora, eu acho que nós deveríamos discutir no outro programa quem é o anticristo para o pastor Marcos, quem é o anticristo para o irmão Leandro. Agora, o anticristo, não. Para mim, ele não se arrepende. Quem é o anticristo, para mim, não interessa. Agora o senhor faz seus comentários. 3 minutos. Quem é o anticristo, para mim, não interessa. Mas o fato é que o anticristo não é o diabo encarnado. Essa é a visão do Senhor. Não, a Bíblia diz expressamente que há a besta, o dragão, o falso profeta. Isso está evidente. O diabo não vai se encarnar. Ele possui pessoas, mas ele vem, segundo, diz aqui o texto de 2 aos Tessalonicenses, ele vem de acordo com o poder de Satanás. Satanás agirá, o texto diz, ora, o aparecimento do iníquo, que é esse homem, chamado de homem da perdição, é segundo a eficácia de Satanás. Satanás será a fonte do seu poder. Agora, enfim, é um homem. E o Senhor disse claramente que esse homem não poderá se arrepender. Ora, se Deus é injusto ao estabelecer o futuro e impedir que um se arrependa, se ele é injusto em fazer isso, então que diferença faz ele ser injusto com um ou com 1000? Se ele impede o anticristo de se arrepender, na visão do Senhor, ele é injusto. Há um erro em Deus. Há um erro em Deus. É por isso que a teologia do irmão, ela não dá para sustentá-la, irmão. É impossível sustentá-la. Porque nós acabamos diminuindo a grandeza de Deus. Acabamos diminuindo. Se nós dissermos que quando Deus decreta um mal, ele é pecador, temos aqui um mal que ele decretou. Pronto. Deus é pecador na visão do irmão. O que eu estou dizendo aqui nesse debate é que Deus decreta, sim, essas coisas, a traição de Jesus, a morte de Jesus, a vinda do anticristo, e ele permanece santo e puro
Ele não pode ser acusado de injustiça, como foi a sua primeira pergunta para mim, não pode ser acusado disso. Ele merece o nosso louvor, a nossa honra, a nossa adoração, ainda que nós não compreendamos como ele pode impedir alguém, como o anticristo, de se arrepender. Eu não entendo como ele pode fazer isso e se manter puro e o anticristo ser culpado, ainda que Deus tenha determinado tudo isso. Eu não entendo isso, mas eu digo, o Senhor determina essas coisas vão acontecer por decreto dele e ele permanece inocente, santo e justo e eu não posso questionar a sua grandeza, a sua santidade. A mim cabe apenas, como o senhor leu lá no Salmo 139 na sequência, a mim cabe apenas louvá-lo. Eu te louvo, porque eu não entendo a sua grandeza, a sua majestade. No Brasil, nós temos uma teologia reducionista. Nós reduzimos Deus aqui. Deus virou o nosso mordomo. Ele tem que fazer o que nós mandamos. Ele tem que cumprir o que nós queremos. Ele tem que realizar os meus decretos. O Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia transcende a nossa compreensão. A nossa mente não pode explicá-lo. Ele decretou sim coisas que nós não entendemos. E isso, se isso esbarra na liberdade humana, não interessa. O que interessa é a liberdade de Deus. Deus tem plena liberdade e ele a usa de modo justo, ainda quando isso pareça injusto. E a nós cabe apenas louvá-lo, adorá-lo e dizer obrigado. Está certo. Quando nós falávamos do anticristo, eu dizia que dá um outro programa. A questão do anticristo é algo à parte. Nós precisaríamos definir primeiro quem é o anticristo, quem deixa de ser, porque há N interpretações acerca disso. Há N interpretações, não há uma só. Quando o pastor Marcos diz, é evidente, está claro, os telespectadores devem entender que é a opinião dele. Ele vê com clareza. Ele vê alguns textos com clareza e interpreta do jeito dele. E eu tenho a minha interpretação. Pastor Marcos, sim, eu quero questionar o senhor acerca de a pessoa que é destinada por Deus para fazer o mal, porque segundo o Senhor, Deus é quem decreta tudo. Qual é a culpa dessa pessoa nisso? Ela tem culpa completa nisso. Total. A culpa dela é integral. Mais uma vez, qual é o texto que nos ajuda a perceber isso na Bíblia? Mais uma vez, voltando lá no comecinho lá. Né? Lucas 22, 21 e 22. Está lá. O texto mostra o quê? Que Deus decretou que as coisas fossem daquele jeito. Deus decretou isso. Mas, ai daquele que trai o Filho do Homem. O Filho do Homem seria traído, diz Jesus, conforme tudo que estava escrito sobre ele. Mas ai daquele que o trai. Como isso funciona? Esse é o mistério da teologia bíblica. A Bíblia não fornece o elo de conexão entre o versículo 21 e 22. Fala que Deus decreta e fala que o homem é responsável. Essa pecinha do quebra-cabeça, essa pecinha que falta, Deus guardou para ele. Para quê? Por que Deus guardou essa pecinha para ele? É muito simples. Ele guardou essa pecinha para ele para que nós sempre sejamos discípulos. Sempre sejamos alunos e ele sempre seja mestre. A Bíblia diz em Atos 4 que Herodes e Pôncio Pilatos, leia o telespectador em sua casa, Atos 4 diz que Herodes e Pôncio Pilatos fizeram tudo o que a mão do Senhor predeterminou. Tudo. Isso é dito expressamente em Atos capítulo 4. Fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Mas ai deles, o próprio Jesus disse para Pilatos que ele tinha culpa. E Judas, ele disse, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então a culpa das pessoas que Deus decretou que realizassem essas coisas, Judas, Herodes, Pôncio Pilatos, os próprios filhos de Eli que não se arrependeram, essas pessoas todas, elas são integralmente culpadas das suas ações. Agora, como harmonizar isso, essas ações delas, com o decreto de Deus, isso o Senhor não revelou. Se eu falar isso aqui, aí eu vou estar inventando. O que eu sei é que as duas coisas são verdade. Elas são responsáveis e Deus decretou. O elo, o Senhor não nos deu. Amém. Seus comentários, pastor Leandro Fernandes.
É interessante que o pastor Marcos, por vezes, disse no nosso debate. É muito claro, é evidente. Agora, a pergunta que eu fiz, qual é a culpa daquele que tem o decreto de Deus para o mal? Ele disse que é um mistério. Então eu quero usar essa palavra mistério para dizer que o anticristo também, telespectadores, é um mistério. Não diz que é mistério. Por isso que eu disse que cabe um outro programa. A questão do anticristo é um mistério para mim também. Então, interessante que, de um modo geral, eu acredito, pastor Marco, que vez por outra, eu acordo calvinista, vou dormir arminiano, porque nós mudamos durante o dia. Nós mudamos de acordo com as nossas experiências. É verdade. Eu não mudo durante o dia. A gente muda. O ser humano é um ser que ainda está em formação. Nós mudamos. Essa ideia de que Deus decretou tudo, na prática nós não acreditamos, não. Na prática nós não acreditamos sempre. Porque se Deus decretou tudo, eu posso atravessar a rua sem respeitar o farol. Deus decretou tudo. Por mais que eu esteja certo, se Deus decretou que um caminhão vai passar por cima da minha cabeça, já está decretado e pronto. Então eu quero dizer que na prática nós não acreditamos muito, não. É de acordo com a situação. Por mais que na teoria seja bonito, a gente fala que está claro, etc. Mas na prática nós não acreditamos muito, não, nessa predestinação de Deus. Porque na prática nós buscamos os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos projetos, as nossas realizações. E esse desejo que nós temos por vezes desenfreado de buscar coisas novas, significa que nós somos livres. Nós temos a liberdade. Uma outra coisa, eu quero levantar uma outra coisa, que se nós formos entender a Bíblia literalmente, com base nestes textos citados pelo pastor Marcos, qual o critério para que outros textos eu não entenda literalmente também? Então, alguns textos eu devo entender ao pé da letra, noutros textos eu tenho liberdade para divagar. Então eu acho isso também uma teologia um pouco insustentável, pastor Marcos. O senhor me perdoe, mas eu acho que nós interpretamos a Bíblia, eu digo para meus alunos sempre, o que me atrapalha na leitura bíblica é que eu interpreto de acordo com os meus desejos. Eu tive um professor de filosofia católico, eu amo os irmãos católicos, e ele dizia que a história de Jonas é um mito, que Jonas não foi engolido por um grande peixe, uma baleia, não sei o quê. Mas eu disse para ele, então a história que Jesus nasceu de uma virgem é um mito? Ele disse, não é um mito. Eu falei, qual é o critério para a gente saber o que é mito e o que não é? Eu cheguei à conclusão, telespectadores e pastores, me perdoem. A gente interpreta a Bíblia, por vezes, de acordo com os nossos desejos e as nossas paixões. Então nós somos livres. Esta é a minha palavra final. Deus não decreta tudo. Judas tinha sim poder sobre o seu destino, na minha opinião. Tá bom. Pastor Marcos Granconato, por que não podemos aceitar que a eleição se baseie na presciência de Deus? Isso anularia, por acaso, a soberania dele? Não, bom, primeiro, eu só quero corrigir uma coisinha aqui. Eu não tenho irmãos católicos também, não. Ele falou lá de irmãos católicos, eu não tenho irmãos católicos. Mas voltando à sua pergunta agora. Nós não podemos crer que a eleição é com base na presciência, porque a presciência pressupõe que Deus olhou no corredor da história e ele viu pessoas que creriam, e aí ele as escolheu. Então, nesse caso, a eleição não seria gratuita, ela seria meritória. Eu escolhi porque eu vi que aquela pessoa tinha uma inclinação para crer e até creu de fato. Então eu vou escolhê-la. Não seria a eleição pela graça. Então por isso não dá. A Bíblia diz, a Bíblia mostra que a eleição de Deus, a graça de Deus, ela não procura eleitos. A graça de Deus não procura pessoas dignas e então as chama. A graça de Deus olha pessoas indignas e as transforma em pessoas dignas. É isso que ela faz. Então, por isso que não dá para ser pela presciência, porque isso pressupõe mérito naqueles que Deus escolheu. Vou fazer agora, pastor Leandro Fernandes Souza, o senhor mencionou mais uma vez
que o Antigo Testamento joga tudo nas costas de Deus. Deus faz tudo no Antigo Testamento, mais ou menos como alguns pentecostais hoje demonizam tudo, né? Então a pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte: quando o Antigo Testamento atribui tudo a Deus, ele erra em transmitir essa informação? Tá certo. Eu tenho 1 minuto só, então em 10 segundos eu quero dizer que eu tenho alguns irmãos católicos, sim, inclusive tem até irmãos que são evangélicos. Até evangélicos serão salvos. Por que católicos não, né? Então, mas esse é um outro departamento. Eu tenho até irmãos que são evangélicos, né? Eu tenho até irmãos que são evangélicos, porque a Bíblia não fala de catolicismo nem de Mas eu perguntei se o Antigo Testamento erra quando atribui tudo a Deus. Não, penso que errar não, pastor Heber, mas é uma questão de interpretação, né? Eu penso que há uma responsabilização exagerada por parte dos escritores, porque a revelação de Deus ela vai se dando gradativamente. Então a gente percebe que no Novo Testamento há uma linguagem diferente. Eu lanço mão novamente de Hebreus 1:1. No princípio, antigamente Deus nos falou pelos profetas de várias formas, de várias maneiras, e hoje nos fala pelo Filho. Então é uma linguagem diferente. O Velho Testamento não erra quando Deus é responsabilizado por tudo, mas é uma questão de interpretação. O ideal é tentarmos entender a Bíblia a partir de Jesus. Jesus é a principal chave hermenêutica. Aquilo que está de acordo com as palavras de Jesus, nós acreditamos, nós abraçamos. Aquilo que está diferente do que Jesus disse, ainda que seja Moisés, o apóstolo Paulo, ainda que um anjo desça do céu, que seja anátema. Então o ideal é entender o Velho Testamento à luz de Jesus Cristo. É uma questão de interpretação, mas não erra, não.